Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula, para a gente estar enviando para vocês. Então nós na aula anterior nós começamos a falar sobre a Constituição de 1891. Hoje a gente vai dar continuidade a esse tema, tá bom? Então vocês já sabem que essa Constituição ela foi promulgada, aqui a figura do Marechal Deodoro da Fonseca, e é uma Constituição que ela é democrática, se comparado com a Constituição de 1824, que foi outorgada. Então a de 1891 ela é bem mais democrática, foi promulgada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Vocês já sabem o que é uma Constituição, A Constituição é um conjunto de leis que rege um país. Nós falamos na aula anterior que todo país, quando ele se emancipa, quando ele se torna independente, ele precisa de um governo próprio e de leis próprias. Então o Brasil, quando se torna independente em 1822, teve a primeira Constituição outorgada em 1824 por Dom Pedro I, e em 1891 nós tivemos uma outra Constituição que foi promulgada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Então o Brasil ele tem esse conjunto de leis, de normas, de regras que rege a população brasileira. Nós vivemos de acordo com as leis de uma Constituição, tá? Então todo país que se diz independente, ele tem que ter uma Constituição. Gente, o Brasil já está na 7ª Constituição, certo? Nós tivemos a primeira em 1824, quando o Brasil era um império ainda. Tivemos a de 1891, que é a que a gente está estudando durante o período que ficou conhecido como República Velha. Tivemos uma em 1934, na era Vargas, outra em 1937, ainda na era Vargas, governo de Getúlio Vargas. Tivemos uma outra em 1946, durante um período conhecido como populismo desenvolvimentismo. Uma em 1967, no período conhecido como ditadura militar. E a de 1988, na Nova República. Essa é a Constituição atual, a Constituição que se encontra em vigor, tá? Então nós já estamos na 7ª Constituição Federal. Existem várias formas, na verdade, várias formas de Constituição, tá? Mas no Brasil nós tivemos duas principais, certo? Então existem dois tipos de constituições que foram implantadas no Brasil. Nós tivemos uma Constituição promulgada e tivemos também a Constituição outorgada. Eu falei para vocês aqui que a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, na época do Brasil Império, que foi outorgada por Dom Pedro I, nós falamos que essa Constituição ela foi outorgada por quê? Porque ela foi imposta ao povo pelo governante. Então, essa Constituição de 1824, ela, na verdade, ela não visava beneficiar a população brasileira. Ela tinha como principal objetivo atender aos interesses do próprio governante, no caso, o imperador Dom Pedro I, certo? Ou seja, tinha como objetivo privilegiar uma determinada classe social, no caso, a classe social abastada, a classe social rica, poderosa da época, certo? Então, a Constituição de 1824, a de 1937, durante o governo de Getúlio Vargas, a de 1967, período em que o Brasil viveu uma ditadura militar. Então, são exemplos de Constituição outorgada, tá certo? E a Constituição atual, de 1988, que foi promulgada no governo de José Sarney, presidente José Sarney, ela foi uma Constituição promulgada, assim como a Constituição de 1891, que é a que nós estamos estudando, tá ok? Então, qual é a diferença entre uma e outra? Constituição outorgada é aquela que é imposta ao povo pelo governante.
O povo não tem direito de opinar, de dar sugestões, né? O direito do povo é só obedecer, tá? E a Constituição promulgada é aquela que é democrática, é aquela que é elaborada pelos representantes do povo. Quem são esses representantes do povo? São os deputados e são os senadores, tá? E essa Constituição de 88, que é a atual, que está em vigor, ela é considerada a mais democrática que o Brasil já teve, certo? Teve, inclusive, a participação da população brasileira através de sugestões, através de opiniões, enfim. A Constituição de 1891 foi a primeira Constituição da República, certo? Foi promulgada, porém é a segunda Constituição do Brasil. Por quê? Porque a primeira foi a de 1824, que foi outorgada, certo? Algumas características dessa Constituição, a Constituição de 1891. A primeira característica, ela foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos. Constituição dos Estados Unidos, que é bastante democrática, certo? A Constituição de 1891, ela tem como uma das características o federalismo. O que é que significa isso? O federalismo, ele dá uma maior autonomia aos estados. Os estados, eles têm uma certa autonomia, uma certa independência. O estado, ele pode ter, inclusive, polícia militar própria, né? Pode ter algumas leis próprias do estado, desde que não entre em conflito com as leis federais, tá? Essa Constituição também tem como característico o presidencialismo, tá? O Brasil, enquanto império, tinha como governante o imperador Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, eram imperadores, certo? Agora, nessa Constituição, quando o Brasil se torna uma república, passa a ter como sistema ou regime de governo o presidencialismo. No caso, quem governa não é mais o imperador, agora é o presidente da república quem governa o país. Nós tivemos com essa Constituição a divisão de poderes, né? O Brasil, ele agora tem o seu poder dividido. Então nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O executivo formado pelo presidente e os ministros, legislativo formado pelos deputados federais e senadores e o judiciário formado pelos juízes. Gente, por que essa divisão de poderes? Pelo seguinte, quando o poder está concentrado nas mãos de uma única pessoa, essa pessoa tende a usar desse poder ou abusar desse poder em prol dos seus próprios interesses, tá? Então ela tende a ser autoritária, a agir com autoridade. Por quê? Porque todo o poder está concentrado nas mãos dela. Então, quando se divide esses três poderes se equiparam. Tá? O executivo, o legislativo e o judiciário, eles têm uma equiparação. Então, não existe essa possibilidade de uma concentração de poder. Tá? Separação entre Estado e Igreja. A Constituição de 1891 trouxe essa separação, Estado e Igreja, que antes era uma coisa só, tá? O Estado interferia na Igreja, a Igreja interferia no Estado. Então houve essa separação, agora o Estado é uma coisa, a Igreja é outra coisa. O país se tornou laico. O que é isso, gente? Um país laico é aquele país que não tem uma religião oficial, certo? Lá durante o Brasil Império, 97% da população brasileira era católica, era cristã. Então, atualmente nós somos um país laico. Existe uma liberdade religiosa, tá? Então, não existe mais uma religião oficial no Brasil. Voto universal masculino, uma outra característica. Voto universal. Só que essa palavra universal, ela está assim meio que destoada, né? Porque se nós formos observar aqui, esse voto universal, na verdade, é somente para pessoas do sexo masculino, tá? Maiores de 21 anos e alfabetizados. Ou seja, as pessoas que não estão dentro desses critérios aqui,
estavam excluídas de votação, por exemplo. Não podiam votar quem? Mulheres, não podiam votar os analfabetos, não podiam votar outras classes, como a classe militar, né, policiais de baixa patente, enfim. Para votar tinha que estar dentro desses critérios aqui, tá? O Senado, ele deixou de ser vitalício. Gente, vitalício, o que é isso? Antes, lá durante o Brasil Império, o senador, ele governava, ele era eleito e ele governava para a vida toda. Então, enquanto ele quisesse, enquanto ele tivesse condições de governar, ele governava, ele exercia o seu mandato, tá? Vitalício, para a vida toda. Então, com essa Constituição de 1891, o Senado deixou de ser vitalício. Agora o senador ele exerce um mandato por tempo limitado. E acabou, tá? Então, vou enviar esse vídeo para vocês e eu vou procurar uma forma da gente interagir, tá? As dúvidas que vocês tiverem, coloque lá no grupo e a gente vai procurar solucionar essas dúvidas, ok? Até a próxima.